O Salmo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, nós mais uma vez suplicamos as tuas misericórdias, e que através do teu Espírito Santo, o Senhor agora fale aos nossos corações, por intermédio desta meditação que faremos, tendo por base o Salmo 121. Mostra-te, Senhor, revela-te, dá-te a conhecer ao coração dos teus servos e filhos, de tal maneira que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. E também, meu Senhor, estende a tua mão e nos favorece naquilo que o Senhor de antemão tem preparado a cada um dos lares que aqui se fazem representar. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Este é um salmo de romagem. Os israelitas em caravanas empreendiam viagens, saíam de um lugar para outro. E neste translado, nesta viagem, eles se expunham a muitos perigos: salteadores, exércitos inimigos, animais selvagens. E temerosos por estes perigos, eles então se punham a invocar o nome do Senhor. E entre estas invocações, eles cantavam louvores a Deus. À medida em que caminhavam, eles recitavam estes salmos. O que é salmo? É um louvor. Então, existem no livro dos Salmos os salmos de romagem, os salmos que se louvavam a Deus enquanto se caminhava, enquanto se empreendia uma viagem. E este salmo em específico, este salmo de romagem, ele invoca o Deus que socorre o seu povo. Ele busca a presença do Senhor no sentido de fazer o seu povo livre dos perigos aos quais eles se expõem à medida em que eles empreendem viagem. Nós, à semelhança, deste pessoal que saia de um lado para o outro, nós também, ao longo da nossa vida aqui nesta terra, estamos como que empreendendo uma viagem. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos de caminho para a Nova Jerusalém. Mas enquanto nós estamos caminhando, empreendendo esta viagem, percorrendo este trajeto, nós estamos aí correndo alguns riscos. O inimigo nos ataca, arma ciladas contra nós. Existe a necessidade de que nós, à medida em que caminhamos, venhamos também, à semelhança desta gente, invocar o nome do Senhor e pedir a Ele: Senhor, nos guarda nessa trajetória, nos guarda nesta viagem. E este salmo de romagem nos apresenta o Deus que socorre o seu povo e o guarda nesta caminhada de todos os perigos. Então, em busca de socorro, o salmista levantou os olhos para os montes, mas nada pôde encontrar. Foi preciso mais do que os olhos naturais para encontrar o que ele tanto procurava. Só com os olhos da fé ele foi capaz de enxergar que o seu socorro vinha de Deus. Por mais longe que a nossa visão alcance, por mais ampla que seja a nossa capacidade de enxergar as coisas, somente pela fé, que tem por base as promessas do Senhor, é que nós somos capazes de ver que existe um Deus no céu, que é fiel e verdadeiro, e que tem mãos estendidas, pronto a socorrer aqueles que o invocam. Então,
O desafio é, à medida em que nós caminhamos, precisamos olhar fixamente para as promessas do Senhor. Porque olhando para as promessas do Senhor, nós somos habilitados a ver aquilo que os olhos naturais não podem enxergar. Veja, Deus tem inúmeras e firmes promessas endereçadas ao teu coração. E é nestas promessas que você deve manter fixos os seus olhos. Veja, por trás destas promessas há um Deus que é fiel e poderoso, que é plenamente capaz de cumprir na integralidade cada uma das palavras que Ele endereçou ao teu coração. Então, o desafio nesta noite é: não olhe para os montes, olhe para as promessas de Deus, porque de Deus vem o teu socorro. Por vezes nós, à medida em que caminhamos, nos vemos envolvidos por situações adversas, e os nossos olhos passam em revista, procurando uma solução, uma resposta para aquele problema. Olhamos para a família, olhamos para as autoridades políticas, olhamos para este e para aquele, e os nossos olhos naturais nada conseguem enxergar. Por vezes, na tentativa de, com um olhar natural, encontrar socorro e resposta para as nossas adversidades, nós acabamos por nos desesperar mais e mais. Porque quando nós prestamos atenção na situação, a gente vê que a situação é mais séria do que naquela primeira olhada nós podemos identificar. É preciso, portanto, então, um olhar para o invisível. E somente a fé nos abre os olhos para enxergar que o Senhor tem mão estendida e que Ele está pronto a socorrer aqueles que o invocam. Quem crê nisso, diga amém. Não olhe para os montes, olhe para as promessas de Deus. Pela fé, veja, o teu socorro vem do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor te socorre em tuas fraquezas. O verso de número 3 assim nos declara: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor nos socorre em nossas fraquezas, o Senhor nos socorre em nossas tentações. Os nossos pés são pés trôpegos, eles vacilam, eles resvalam. O terreno no qual nós estamos a caminhar é escorregadio, este mundo é traiçoeiro, e é próprio do homem tropeçar e cair. Desde o Éden, nós experimentamos esta triste realidade. Deus disse: não coma deste fruto, no dia em que você dele comer, você certamente morrerá. E o que fez Adão? Tropeçou e caiu, e com ele toda a humanidade. Nós estamos no estado de queda. Só Deus, mediante Jesus Cristo, pode nos colocar em pé e assim nos conservar até o seu regresso glorioso. Desde o Éden, é próprio do homem tropeçar e cair, mas Deus presta socorro ao homem vacilante. A palavra do Senhor nos fala: aquele que cuida em estar em pé, ore que não caia. Mas graças a Deus, Judas, verso 24, assim nos declara que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus nos presta socorro em meio à nossa vacilação, às nossas tentações. Não é à toa que aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, consta esta petição: e não nos deixes cair em tentação. Se o seu coração está sendo tentado, se teus pés estão a resvalar, a escorregar, se você na caminhada por vezes se acha trôpego, vacilante, invoque o nome do Senhor, porque nós não temos à direita de Deus um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas.
O Senhor Jesus se fez homem e experimentou todas as tentações pelas quais você e eu passamos, sem contudo nunca pecar. Mas Ele, como sumo sacerdote da nossa confissão, tendo experimentado todas estas adversidades pelas quais você e eu passamos ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra, o Senhor Jesus, Ele expressa como ninguém, à destra de Deus, aos ouvidos do Pai, aquilo pelo que nós estamos passando. O Senhor Jesus, Ele está perfeitamente habilitado a nos socorrer em nossas tentações. Pedro, um dos discípulos mais afoitos do Senhor Jesus, na sua precipitação disse: Senhor, ainda que todos se afastem de ti, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Estou pronto a ser preso contigo e, se necessário for, morrer contigo. Jesus então lhe disse: tu darás a vida por mim? E advertiu a Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E Pedro, ainda com seu coração embrutecido, mesmo ouvindo aquelas palavras de advertência do Senhor Jesus, retrucou o Senhor e disse a ele: ainda que todos te neguem, eu jamais vou te negar. E Jesus então disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti, para que você não seja destruído. Quando você for restaurado, confirma a teus irmãos. E Pedro miseravelmente negou a Jesus no momento da perseguição, mas o Senhor Jesus não permitiu que o seu servo permanecesse prostrado, Ele o restaurou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos socorre nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. Nós só estamos de pé diante da presença do Senhor, porque Ele, em sua graça, dia após dia, se mostra fiel e pronto a nos socorrer. Não permitirá que os teus pés vacilem. Se os seus pés estão a vacilar, invoque o nome do Senhor, Ele está pronto para te socorrer. Mas, em segundo lugar, olhe para as promessas de Deus e veja pela fé que o teu socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, o Senhor te socorre no teu cansaço. O verso 3, segunda parte, diz assim: não dormitará aquele que te guarda. E o verso 4 conclui: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor nos socorre quando nós estamos exauridos, cansados, desmaiados. Isso aqui nos remete àquela figura muito comum na guerra. Os soldados cavam trincheiras e ali se colocam para se proteger do ataque inimigo. Eles precisam fazer com que o exército opositor não avance, então eles cavam trincheiras e inúmeros soldados ali se colocam e eles batalham, eles pelejam, eles, enfim, fazem tudo que está no seu poder, mas eles se cansam. E chega uma hora que não é mais possível continuar a lutar. É preciso descansar, é preciso dormir. E então cai a noite, e certamente você já viu uma cena semelhante a essa em algum filme de guerra. E então se reveza, se estabelece turnos de vigilância. Enquanto um soldado permanece vigilante, os outros dormem. É preciso estar atento. Qualquer movimento estranho, ele deve, é seu dever, é sua responsabilidade despertar os demais soldados que estão a dormir. E que precisam dormir, porque estão cansados.
Vencido o primeiro turno, aquele primeiro dorme e se levanta um outro, que permanece ali atento, vigilante. Mas se este vier a dormir, todos os outros se expõem ao perigo do ataque inimigo. Irmão, irmã, Deus sabe qual é o esforço que você tem empreendido no campo de batalha. Deus sabe do teu cansaço, da tua necessidade de descansar, de deitar e de dormir. E no teu cansaço o Senhor, Ele se mostra pronto a te socorrer. Lute as tuas guerras, mas lembre-se, é preciso deitar e dormir, é preciso descansar. Mas se eu deixar de lutar a minha guerra, quem vai lutar por mim? Se eu deixar de vigiar, quem por mim vigiará? O guarda de Israel não dormita, não tosqueneja, ele não dorme, descansa. O Senhor permanece de prontidão. Descansa, o inimigo não vai se aproximar de você sem que antes o Senhor te desperte renovado para a batalha. O Senhor te socorre em meio ao seu cansaço. É preciso deitar, é preciso dormir, é preciso descansar. O Senhor permanece de prontidão. O Senhor está contigo, amém? A palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele assume também a natureza humana com todas as suas limitações. Note, Jesus tem as limitações humanas e não as fraquezas humanas. A fraqueza diz respeito ao pecado. Jesus assumiu a natureza humana na sua integralidade, com todas as suas limitações, sem contudo jamais pecar. Em Jesus não há fraqueza, mas há limitações. Ele sentiu fome, sede, ele se cansou, ele precisou dormir, e está lá Jesus deitado, adormecido profundamente na polpa do barco, enquanto os seus discípulos estão empreendendo o esforço para chegar do outro lado. Jesus está dormindo, um vento impetuoso, veemente, está varrendo a embarcação, e então os demais discípulos, talvez carentes de maior comunhão com Deus, correm a Jesus e resmungam contra o Senhor. Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos perecer? O Senhor está dormindo. Jesus então acorda, repreende aquela ação descabida dos seus discípulos, dizendo: porque vocês ainda são tão tímidos, vocês não têm fé? Irmãos, é preciso ter muita confiança em Deus Pai, para em meio à tempestade deitar e dormir. Mas é isso que nós precisamos, confiar no socorro eficaz do Senhor nosso Deus. O nosso socorro vem do Senhor. Durmo. Eu já virei muitas noites sem dormir, não resolvi problema nenhum, mas permaneci ali firme, mas não resolvi nada. Irmãos, você não resolve nada, você já fez o que estava no teu poder, agora deita e dorme, e Deus tudo fará. Vai para a tua casa hoje, deita e dorme, porque o teu Senhor permanece desperto, acordado e atuante no campo de batalha. Ele faz aquilo que você e eu não podemos fazer. Descansa, descansa. Por vezes nós, à semelhança daqueles discípulos naquela embarcação, a única coisa que conseguimos enxergar no meio da tempestade é que Deus está dormindo. Deus nada faz. Acorda, Senhor, desperta, Senhor, intervém, Senhor. O Senhor não se importa comigo, o Senhor não se importa que nós venhamos perecer. Jesus então se levanta e diz: porque vocês ainda são tão tímidos, vocês ainda não têm fé, vocês estão com os olhos fitos nos montes. Olhe para as promessas do Senhor, porque dele vem o seu socorro.
dele vem o socorro que vocês precisam. E o Senhor Jesus então levanta a sua mão e dá uma ordem ao vento e ao mar, e estes imediatamente se aquietam, e eles se põem a louvar ao Senhor. Este verdadeiramente é Filho de Deus. Mas em terceiro lugar, não olhe para os montes, olhe para as promessas, e então veja que o Senhor é o teu socorro. Ele te socorre pessoalmente. O verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda. Sabe quem é o teu guarda-costas? O próprio Deus. Deus em pessoa vem ao teu encontro e Ele te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor de fato dá ordem a seus anjos a respeito do seu povo, mas o Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor ali é uma teofania, é o próprio Deus, é o próprio Cristo antes da encarnação, é a aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. Há inúmeras passagens do Antigo Testamento que falam a respeito de uma personagem muito curiosa, que diferente dos outros anjos recebe adoração, e que fala como se Deus fosse, e a teologia identifica este fenômeno curioso como uma teofania, uma aparição visível do Deus invisível antes da encarnação do Cristo. Deus o Pai nunca, jamais foi visto por ninguém, mas Ele se deu a conhecer através da encarnação do Verbo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda mesmo antes da encarnação, o Senhor Jesus, sendo Deus, se revelou aos homens visivelmente na figura do anjo do Senhor. Quem entende isso diz amém. O Senhor te guarda pessoalmente. O Senhor Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se contente com menos do que isso. Mais do que pedir: Senhor, envia os teus anjos, diga: Senhor, vem comigo. Certa vez Moisés, na companhia daquele tão grande povo, tão grande e tão rebelde povo que havia pecado contra o Senhor, a ponto de Deus lhes dizer: a minha presença não mais vos acompanhará, porque eu sou santo, e se eu for no meio deste povo, a minha santidade vai consumir este povo. E então Moisés atrevidamente diz ao Senhor: nós não arredaremos pé se o Senhor não for conosco. E sabe o que aconteceu? Deus foi com eles. Deus vai contigo. Ele pessoalmente é quem te guarda. Aleluia. A gente fica forte com isso, né, irmãos? Não dá um arrepio nas costas? Um peso de autoridade. Deus está comigo. Ah, irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus pessoalmente vai contigo. Ele é o teu socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Em todos os momentos, Deus pessoalmente está com o seu povo, mas a sua presença se mostra de forma mais intensa e pessoal, é na hora da adversidade, é na hora da aflição. Deus é socorro presente na hora da angústia. Mas em quarto lugar, o Senhor te socorre em situações extremas. Veja o verso de número 6, de dia e de noite, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso aqui nos remete novamente ao deserto. Moisés liderando aquele tão grande povo, passando pelo deserto rumo a Canaã prometida. De dia, um sol terrível, um calor extremo, insuportável. Caía à noite, um outro extremo, um frio
de fazer gelar os ossos, mas o Senhor presente estava com o seu povo. E de dia, para que o sol não molestasse o seu povo, o Senhor os guiava com uma nuvem, e a nuvem do Senhor fazia sombra sobre o seu povo, dando a eles condições de caminhar naquela tão alta temperatura. Mas quando caía a noite e o frio tocava as crianças de Israel, aquela coluna de fogo não apenas iluminava, mas aquecia os arraiais da descendência de Abraão. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos socorre nas situações extremas. Deus está contigo no calor intenso ou no frio intenso. Ele é o teu socorro. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Mas em quinto lugar, o socorro do Senhor também ele é abrangente. O socorro do Senhor se esparrama por todas as áreas da nossa vida. Veja o verso 7, o Senhor te guardará de todo o mal. Este socorro de Deus, ele é abrangente, não é restrito. O Senhor não nos guarda de alguns mares, o Senhor nos guarda de todo o mal, de todos os mares. Pense num problema, invoque o nome do Senhor sobre ele. Pense em outro, bem diferente deste primeiro, invoque o nome do Senhor sobre ele. Ele é o teu socorro. Na abrangência, nas mais diversas áreas da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Ele nos cobre por inteiro. O nosso Deus não é um cobertor curto. O nosso Deus é um edredom grosso e comprido. Ele alcança a toda a nossa casa, toda a nossa família. Aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. O socorro do Senhor é sobre você e sobre os seus. O socorro do Senhor abrange a tua saúde, as tuas finanças, o seu relacionamento conjugal, a tua vida espiritual. Todas as áreas da sua vida estão cobertas pelo socorro eficaz do Senhor nosso Deus. Eu não sei como o pessoal não quer ser crente. É tão bom ser crente, não é verdade? Que maravilha é servir a Deus. Que maravilha é ter a vida coberta por este socorro abrangente do Deus Todo-Poderoso. Mas em sexto e último lugar, o socorro do Senhor, ele se dá tanto na saída quanto na entrada. Veja o verso de número 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se você comprar, Senhor, socorre-me. Se você vender, Senhor, socorre-me. Se você entrar, Senhor, socorre-me. Se você sair, Senhor, socorre-me. Jesus é esta porta de escape, mas é também uma porta de acesso. Acesso que nos dá posse desta bênção chamada socorro. Deus tem uma porta de socorro para você que talvez esteja desempregado. Deus tem uma porta de alta médica para você que se acha doente. O Senhor te socorre na entrada e na saída de qualquer situação. Mas veja, Deus não lida apenas com o exterior, com aquilo que é aparente. Ele também lida de forma eficaz, socorrendo a nossa alma. O verso número 7 diz: guardará a tua alma. Guardará a tua alma.
Quantas são as pessoas que você, olhando um aspecto exterior e circundante da realidade por esta pessoa vivida, você diz: olha aí, esta pessoa é abençoada em todos os aspectos da vida, mas só Deus sabe como vai a alma desta pessoa. Existe gente que tem uma família linda, que é financeiramente próspera, mas a sua alma está clamando socorro. Gente que está num estado depressivo, vivendo a síndrome do pânico, vivendo o estresse, vivendo coisas que se passam naquilo que não é tangível, aquilo que não é físico, aquilo que não é palpável, é algo imaterial, diz respeito ao homem interior, diz respeito à alma. O Senhor socorre a tua alma. Jesus Cristo cura a depressão, Jesus Cristo cura os problemas da alma. O Senhor estende as mãos agora e te alcança no fundo do poço e te traz para cima. Fica livre desse problema que você traz da sua alma. O Senhor é o teu socorro. Glória ao nome de Jesus. Para vivermos o socorro eficaz do Senhor, nós precisamos, em lugar de olhar para os montes, olhar para as promessas, pois as promessas do Senhor abrem os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar pela fé este Deus que está no céu, que é fiel e todo-poderoso, e que fez inúmeras promessas que nos dizem respeito, e que tem mãos estendidas, pronto a socorrer todos aqueles que invocam o seu santo nome. Se você precisa de um socorro de Deus, creia nas promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus e veja, teu socorro vem do Senhor. Nós podemos acreditar nas promessas do Senhor, porque por trás das promessas, quem as fez? Fiel e todo-poderoso. Eu posso fazer uma promessa a meu irmão, mas chegado o momento de eu a cumprir, posso não ter o poder, posso ter disposição, posso permanecer fiel ao meu propósito, mas não ter poder para cumprir. Ou ainda, chegado o dia de cumprir a promessa, eu posso ter poder para a cumprir, mas o meu caráter vacilante, não fiel, faz com que eu volte atrás. Com Deus não é assim. Ele é fiel, Ele não volta atrás na sua palavra, e nele não há fraqueza. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Creia nas promessas de Deus. Deus é fiel e poderoso para as cumprir integralmente. Graças a Deus. Quem precisa de um socorro de Deus nesta noite?